Boa noite! Que maravilha! Começando mais uma das nossas famílias sem limites. Olha que delícia! Sempre terças-feiras, naquelas que tem, né? Que dá, às 21h27, para você não se esquecer que a gente está aqui sempre nesse horário. E hoje com uma pessoa tão linda, mas tão linda, mas tão inspiradora, mas tão maravilhosa, que a gente vai convidar para entrar aqui com a gente, que é a Dani Silvares, e a gente vai começar a bater o nosso papo. Muito delícia, muito delícia. Falando sobre essa oportunidade de transformação e crescimento que os filhos nos trazem, né? Coisa mais linda. Vamos ver se a gente consegue chamar a Dani. Oi, Boa querida! noite, tudo bem, amore? Tudo bem e você? Tudo ótimo, melhor agora. Nossa, que delícia, que alegria estar aqui para falar com você. Muito Que coisa bom, muito boa, bom. Dani. Você é aquela pessoa que dá vontade de encontrar, conversar, ficar junto, fazer workshop, sabe? Essas coisas todas que ainda não consegui, mas quero. Vai dar certo. Já vi que tem gente aqui que já fez trabalho comigo, workshop, que ficou super feliz desse encontro. Que E é muito legal. bom, né? Eu costumo dizer que assim, as redes sociais elas nos permitem, né, nos conectar com tanta coisa boa, tem tanta coisa incrível, tantas pessoas que a gente se conecta, mesmo sem nunca ter visto pessoalmente, mas que tem uma ligação, que tem uma sinergia, assim, né? É uma Então, é ferramenta muito bom. potente, né? Poderosa. Demais. Poderosa. Eu também acho, eu acho tão interessante como as pessoas às vezes falam, né, mal das redes sociais ou das coisas, mas a gente, como toda boa ferramenta, o bom ou o mal depende do uso que se faz, né? E aí a gente Sim, fazendo um bom uso é uma coisa maravilhosa, é só positivo, né? É sim. potente Aí a gente demais. e está a serviço, né? Como é que a gente faz uso disso? E eu acho que no nosso trabalho, né, tanto no meu quanto no seu, quantas pessoas a gente consegue alcançar, que se fosse no presencial não seria possível, seria muito limitado, né? Exato. Então, é como a gente usa, né, tanto para nós aqui, que a gente está oferecendo algo, quanto para quem está em casa também. O que pode absorver disso? O que pode, às vezes, um texto, um videozinho curto, um insight que a gente compartilha, que isso já faz com que quem está em casa também se olhe, se perceba, né? Então, é muito legal E, essa troca. e a gente está né, começando falando de redes sociais, que nem é nosso assunto, mas é tão relevante isso, porque se você, toda vez que você faz alguma ação na rede social, você está dando alimento para ela, né? Então, se você quer se receber coisas boas, né? A gente também precisa curtir, postar, comentar as coisas boas. Porque o Instagram, o YouTube, o Facebook, eles entendem isso. Se eu dei relevância, se eu dei importância para aquele post, a tendência é que ele me mande mais coisas daquela natureza, né? E isso é bem legal saber, porque às vezes a gente vai usando só no intuitivo, né? E não faz isso pensando dessa maneira, né? E eu acho Isso. que esse é o grande lance da vida, né? Que a gente muitas Sim, vezes vai vivendo no intuitivo, no automático, na programação da cultura, sem muita consciência, né? E às vezes a gente colhe sim. coisas boas, às vezes não, e quando a gente traz consciência para a vida ou para o uso das redes sociais, fazendo um paralelo, né? A gente talvez Uhum. possa colher melhor, né? Ter uma colheita de mais qualidade, de frutos melhores, né? De desfrutar mais mesmo, né? E uma postura ativa, né? Assim, não é. E eu acho que isso vale para tudo, né? E pensando na maternidade, na paternidade, acho que tem tudo a ver, assim. Como é que eu escolho olhar para isso? Como é que eu escolho me relacionar com isso, né? Porque tem algo que, assim, que essas pessoas demoram para perceber que não tem a ver com o que está aqui fora, mas a forma como eu me relaciono, a forma como eu decido olhar para isso. Isso faz toda a diferença, né? Então, acho que vem bem de encontro com o que a gente quer trocar hoje aqui, falar, né, sobre esse tema tão lindo que acho que encanta os seus olhos e os meus, né? Que Sim, é sobre sim. isso, né? Os filhos como uma grande oportunidade, a maior talvez que exista, né? De transformação.
né, da nossa transformação, assim, do nosso resgate. E eu sou muito apaixonada por isso, assim, é muito interessante, né? Porque há alguns anos, quando eu comecei a trabalhar, né, como empreendedora, eu trabalhei 14 anos em RH. Então, também trabalhava com treinamento e desenvolvimento, era workaholic, assim, e amava essa vida louca. E aí eu fui me desconectando disso, assim, eu nem estava grávida, nada, eu fui sentindo assim, gente, eu tô infeliz, essa vida não casa mais. De repente eu olhei e falei, nossa, essa vida tá estranha para mim. Não é, né? E aí fiz todo o processo, assim, foi uma gestação. Fiquei quase 9 meses para ter coragem de sair, para começar a atender como autônoma. E aí em um mês eu engravidei. Eu não estava conseguindo engravidar, enquanto eu estava naquela vida sem sentido nenhum, sabe? E aí eu engravidei muito rápido quando eu decidi sair, montei minha sala e em um mês eu estava grávida. E aí foi muito louco, porque aí eu fui partilhando na minha rede pessoal os meus processos. Eu trabalhava como coach, eu atendia questões de carreira, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Mas eu ia sempre partilhando assim os meus insights, a forma como eu estava vivendo a gestação, a minha mudança de vida, o parto da Cecília. Eu ia partilhando. Aí começou a chegar muita gente assim, ai, tem uma amiga minha, você pode conversar com ela, ela pode te ligar? E eu fazia isso assim. Nossa, falava horas com as pessoas sobre isso e trabalhava em outra coisa, né? Que Então é loucura! muito legal, porque aí quando eu percebi, eu falei, gente, por que que eu não estou trabalhando com isso? Porque eu faço isso com o pé nas costas, eu amo, e as pessoas querem isso, né? E eu quero ficar horas podendo fazer isso, sabe? Então, vamos fazer disso uma profissão, né? Uhum. E então vem muito do meu processo de perceber como a maternidade me transformou e vem me transformando, né? Acho que você sabe bem, você tem um mais velho, sabe que acho que não para, né? Esse processo, não tem fim, né? Para mim foi muito também transformação, né? Que eu tava assim, né, workaholic loucaça e feliz, realizada. Muito era isso que eu queria mesmo, né? E assim, completamente para fora, né? Eu até tinha algumas buscas, né, de resgate, de relação com o pai, com a própria mãe, com algumas coisas que eu percebia que poderiam fazer diferença na comunicação com o marido e tal. Então, eu tinha sim essa busca, né? Por influência até, né, da minha mãe, de coisas, né, do meio, né? Eu fui criada na igreja, então as pessoas de igreja também têm essa busca por ser melhor, né? É algo que eu atribuo bastante positivo a essa minha criação e tal, mas totalmente para fora, totalmente assim, né? Inclusive, quando eu me vi grávida, era num momento que antes eu queria, daí logo depois eu não queria mais, né? Porque daí eu tinha entrado na HP, estava num projeto internacional, tipo, a oportunidade da vida de carreira que eu nunca tinha tido. E aí, assim, foi um negócio que, ai meu Deus, aí chorei muito, né? Assim, não quero mais agora, mas eu também quero, né? Você fica também naquela dualidade. Então, assim, para mim foi uma transformação mesmo de antes e depois, assim, outro ser humano. E não foi só, pronto, a maternidade trouxe a transformação. Não, foi porque eu meio desses que demandou, que chorou, que teve refluxo, problema intestinal, que teve problema respiratório. Eu falo que é como se a vida falasse assim: vem cá, eu preciso mandar mais o quê para você entender que é para parar. Sabe? Então, assim, hoje, olhando para essa história, na época foi muito difícil, embora saiba que tem situações muito piores, né? Mas foi bastante difícil, bastante desafiador, mas hoje eu sou muito agradecida, sabe assim? Porque foi mesmo um chamado, tipo, ó, eu tô falando com você, vem cá. Presta atenção. Eu não teria vindo, eu acho, né? Não dá pra gente saber exatamente que teria acontecido, né? Mas eu não me vejo como uma pessoa que teria vindo, tivesse tido uma criança que não desse trabalho, não dasse, que não. Entende? Então foi um negócio assim. Sabe quando você tira do palco com a bengala? Eu fui arrastada para mais ser mãe. O que eu acho que é legal é você trazer, assim, como é que foi para você esse processo, né? Desse despertar, que foi muito diferente de como foi para mim. E eu acho que isso é muito legal, a gente perceber que para cada mulher vai ser por uma via, Isso. né?
para mim, desde muito criança, assim, eu sei que você está estudando Enneagrama agora, né? Está fazendo o curso. E o enneagrama é uma das bases do trabalho que eu faço da criança interior. Então, assim, desde muito cedo eu tinha uma sensibilidade, eu tinha uma percepção das coisas, e sempre achei que isso fosse um defeito, né? Eu cresci achando que isso era um problema, assim, que era muito drama, que era muita manha. Imagina, eu trabalhando 14 anos em RH, um tanto de choro que eu precisei engolir, né? Trabalhando lá com diretoria, reunião com gerente, só eu de mulher com trocentos homens ali. Então, eu tinha que quase que ser um homem também para dar conta de suportar. Então, eu adoeci muito nesse processo, porque eu abafei a minha intuição, eu abafei a minha sensibilidade. E aí, de repente, quando eu percebi assim, meu Deus, né? Aquilo foi. E a maternidade me resgatou isso, assim. Não é feio, não tá errado, né? É o meu jeito de me colocar na vida, é o meu jeito de me conectar com o outro. Então, eu fui ressignificando. E é tão lindo porque a Cecília, ela é o poço de delicadeza. E eu odiava ser chamada de delicada, de meiga. Você falava, gente, mas tem uma coisa melhor pra falar de mim? Falou que eu sou meiga, puta que pariu, sabe? Eu não sou meiga, né? Eu negava. Adorei. Eu acho que eu falo bastante palavrão que é pra falar assim, não, mas não sou isso não, pelo amor de Deus, tem um dragão aqui dentro. Não brinca comigo que eu fico, nossa senhora, eu fico puta da vida. Mas ela traz essa doçura e foi também importante para eu poder ressignificar, né? Porque os filhos, como eu vejo, né? Hoje também eu trabalho basicamente com mães. O que esse filho está trazendo para mim? Né? Que convite é esse que um filho traz quando ele chega? Que às vezes ele vai ter que adoecer, espernear, esgoelar. E os filhos é tão lindo, né? Porque eles têm um amor tão grande por nós e eles se colocam a serviço, né? Dos maiores, né? Trazendo o olhar sistêmico, assim, os filhos eles adoecem por nós. Eles assumem o que não é deles por nós, né? Uhum. Então, é muito bonito o processo da criança. A criança, ela abre mão dela para se colocar em prol, especialmente da mãe, né? Dos pais. Mas a mãe, às vezes tem mãe que fala assim, ah, mas tudo é a mãe. Eu falo, olha, aí o papo é com Deus, não é comigo, porque eu não sei por quê. Adorei. Uai, não Já é? foi Aí direto lá, né? é Tem culpa gente que minha, vai fala lá. com Freud, você já foi Vai lá com a direto outra lá. instância. Por que que vem no nosso corpo? Por que que a gente que pare? Por que que a gente que amamenta? Né? Então, E por assim, que que essa fusão toda, ou confusão, né, Dani? exato, é com a mãe, né? Depois vai ter as tretas com o pai. O pai não vai sair ileso dessa. Ele também tem a Cada historinha um no dele. seu momento, né? Cada um no seu momento, né? Ô, Mas Dani, começa com a gente, né? dentro de adorei isso. É exatamente o que eu penso também. Que tipo, é isso mesmo. Que tem gente que fala, ah, Ué, é tudo com a mãe. aceita que Não, dói não, é menos. isso mesmo. É. Né? Muito E bom. é, e Só é que o poder também é maior nosso. Vai, vamos lá, isso, né? Esse é total. um ponto bem importante, porque às vezes as pessoas ficam vendo, por exemplo, só a culpa. E na verdade, do outro lado da mesma moeda está o poder. Porque se você tem a possibilidade de sentir muita culpa, é porque você tem muito poder. E não está Hum. conseguindo usar da melhor maneira. Quando conseguir, vai ser só alegria, né? Só recompensa, só não, né? Mas enfim, mais talvez, né? Fazer esse saldo ficar positivo, né? Não, eu brinco que Mas eu o que eu falo assim. ia. Pode falar, depois eu comento. Pode falar. Não, o que eu penso O é que que eu ia eu. trazer dentro do que colocou, que você falou que cada um tem um caminhar, né? Uma forma de se descobrir, de chegar e tal. E acho que além da forma, cada um tem um caminho do que precisa evoluir, do que deseja, né? Algumas pessoas, eu vejo muito isso assim, tem um caminhar completamente oposto, porque algumas pessoas, por exemplo, precisam falar palavrão, outras precisam parar de falar. Eu, O que por é exemplo, puro preciso pra mim parar pode de não falar. ser isso. Porque pra mim era muito fácil. Eu era
meio homem mesmo, assim, sabe? No jeito, assim, né? Muito pra fora. Sempre fiz balé clássico, sempre tive a minha feminilidade, né? Muito, mas assim, muito no jeitão de muito, né? Muito uma energia muito masculina em alguns pontos, em alguns, no jeito mesmo, assim, né? Facilmente, né? Me colocava, tipo, delicada não foi exatamente uma palavra que eu escutei muito, né? Mas tenho esse lado também, mas não era muita identidade, né? Eu era mais engraçada, eu era mais bagunceira, eu era mais, né? Isso assim, a hora que eu pude ser quem eu era. Tem esse detalhe importante na história também, viu, Dani? Porque na infância, sim, eu era muito delicada, boazinha, obediente, quietinha, que todo esse negócio que você vê agora tava abafado, tentando atender a expectativa, né, Sim. da galera, da igreja, foi bastante forte isso na minha vida, né, na minha vivência. Não tenho nada contra, absolutamente, nem religião, nem igreja, nem nada, né? É legal deixar claro, porque às vezes as pessoas me escutam falando da minha história e acham que não tenho. Uhum. Mas para mim, do jeito que foi colocado neste ponto, né, realmente me abafou bastante, me deixou bastante, né, eu não era eu, essa que é a verdade, né? Eu era alguém que dava certo naquele contexto, funcionava bem, era elogiada por todos, todo mundo queria ter uma filha que nem eu, né? Uhum. Mas que não era eu. E isso é tão importante, assim, porque tá muito longe ainda da gente falar sobre maternidade, paternidade consciente, né? A gente às vezes vai no susto, ou vai porque enfim, eu casei, cresci, casei, me formei, vou ter filhos, né? É o protocolo, vamos colocar assim, mas sem muito perceber o para quê, para que eu quero ser mãe, qual a expectativa que eu tenho. E isso acontece tanto, assim, de ter um filho e aí querer que este filho atenda a minha necessidade como mãe. E aí eu não estou olhando para essa criança. Quem é essa criança? Uhum. Traz, né, desse mundo aí? O que que ela trouxe na bagagem dela? O que que ela tem para contribuir, para mostrar? E eu vejo tanto sofrimento nas mães por conta disso, porque muitas vezes criou uma expectativa de uma criança que talvez essa criança obediente, né? E que as crianças hoje, hoje eu atendi uma cliente numa sessão e eu falei, olha, essas crianças, gente, elas estão vindo assim, nos presenteando agora, porque elas não aceitam mais esse lugar. É muito lindo Isso. isso, elas não se submetem. A minha mãe, outro dia eu estava em casa, né? Minha mãe tem quase 70 anos, mas é super, né, modernete. Meu pai já é falecido há 20 anos e ela é toda feliz, alegre, vai para lá e para cá com as amigas. E ela falou assim pra mim: Nossa, mas a Cecília tá muito nova para ela ficar cheia de vontade, assim, falando, comentando que minha mãe estava aqui esses dias. E aí ela fez esse comentário comigo, né, da Cecília, como é que ela. Nossa, ela não tá muito novinha para ela já falar, se posicionar assim. E aí eu brinquei e falei: Mãe, pensa bem, você aprendeu depois de velha. Ela falou assim: você na adolescência que você ficou bocuda, na infância você era super boazinha. Aí eu falei: então, olha como evolui a espécie. Você aprendeu a falar não, velha. Eu na adolescência, a Cecília já na infância. Olha que beleza, né? Então, assim, Perfeito. era isso que eu queria compartilhar, que os filhos não estão facilitando, que é para a gente poder olhar para isso, né? Perfeito. Obedecer não é bom para ninguém. A gente precisa resgatar essa força nossa, né? E se posicionar não é algo ruim, muito pelo contrário, a gente precisa dessa força hoje. E onde é que está a nossa força? Às vezes ela ficou lá atrás, né? Resgatar essa Exato. coragem que a criança tem, sabe? Então, E eu aí vejo eu também brinquei que com a minha mãe. às vezes, Dani, a gente quer mudar a relação com a criança, mas só pegando as ferramentas e conseguindo resultado. A gente não muda esse olhar, essa visão, Uhum. ou mesmo o coração em relação a isso, de ter admiração por um posicionamento de uma criança, por conseguir perceber ai, repito, da grandeza que é alguém ter a chance de conseguir se posicionar com 4, com 5, com 8, com Uhum. 10, como isso é incrível, esse deslumbramento, sabe? Esse assombro de que maravilha que é isso, né? Então, essa mudança interna, sabe? Porque a gente fazer alguma mudança de comportamento porque entendeu e quer é uma coisa, porque conseguiu mudar mesmo a estrutura interna em relação àquilo é outra coisa, né? É outra Então, coisa. eu acho que tem muito isso também. Às vezes a gente está nessa relação mudando ainda superficialmente, né? Mas tem bastante coisa para mudar internamente, né?
Com certeza. Ai, mas que bom então, querida. Então, é isso. A Vamos gente segue. remarcar e continuar essa conversa linda. Então, tá Ó, bom. beijo grande, Dani. Obrigada, viu? Obrigada a você, viu? Muito bom. Muito bom. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigada. Fica com Deus. Um beijo grande.